Vamos ver. No comentário ao 8º e último verso do Damodarasa é explicado ao terminar suas orações, Satyavata Muni está orando para obter perfeição em Bhakti. Minhas reverências para a sua barriga, a sua bela que está amarrada com a corda e que é a morada de toda a refulgência. Então, meus panamas a corda, minhas palmas a barriga. Você é tão belo. Neste passatempo de Vatsalya Lila está sendo mostrado como sua mãe amarrou sua barriga com a corda, a sua barriga que é a morada de tudo que existe. Na sua barriga todos os universos estão presentes. Então, você é controlado pela sua mãe nesse belíssimo passatempo. Mesmo sendo impossível amarrar você, você aceitou ser amarrado porque você tem afeição pelos seus devotos. Então, este é o último verso do Damodarastaka. Satyavata Muni está nessa oração, ele está elogiando Krishna. Satyavata Muni está orando como nós podemos alcançar esse prêmio mais elevado. Sem sadhana não se pode alcançar a meta. E qual é a meta para as entidades vivas? Qual é o seu sadhya? Krishna Prema. Sadhana Bhakti. Então, é mencionado sobre Navada Bhakti, 9 membros de Bhakti. Mas além disso, a gente tem que praticar Vrajaraga Nuga Bhakti. Shravana Kirtana Vishnu Smarana Padaseva. Esses 9 membros de Bhakti, eles estão em Vaidhi Bhakti. Na verdade, eles estão em Vaidhi Bhakti porque eles seguem as regras e regulações das escrituras. Então, nós devemos abandonar Vaidhi Bhakti e adentrar Raga Nuga.
Então também há Vaidya Bhakti em Raganuga. Aqueles que seguem Raganuga Bhakti, naturalmente também seguem Vaidya Bhakti. Shravana Kirtana, por exemplo, etc. Todos esses tipos de Bhakti também são seguidos por Raganuga Bhakti. Sadhusanga, Namanga Sankirtan, Bhagavad Shragana, Shimurti Sradaya Sevana, Bhagavad Smarana e Shravana. O melhor deles é o nome Sankirtana. Se você cantar sem ofensas, você vai alcançar os pés de Sri Krishna. O Chaitanya Charitamrita descreve isso. Então, primeiro, Sadhusanga, Nama Sankirtan, Bhagavad Shravana, Mathuravas. Mathuravas significa que você deve permanecer em Vrindavana, Mathuravandana e servir Shimurti Shradaya Sevana, servir a deidade com fé. Então são esses 5 membros. Bhava Mai Sadhana, Bhai Sambandhi Sadhana, Bhava Anukula Sadhana e Bhava Aviruddha Sadhana. Esses são os membros específicos de Raganuga Bhakti. Então, primeiro tem Bhava Mai Sadhana. Vocês se lembram disso? Você deve escolher um humor específico e o seu sadhana vai ser baseado nisso. Você vai escolher, Dasyas, Sakya, Vatsalya, Madhura, vai escolher um e vai praticar de acordo com esse humor. Especialmente em Braja, 3 humores são proeminentes: Sakya, Vatsalya e Madhurya. Isso é chamado de Bhava Mai Sadhana. Bhava Sambandhi Sadhana. Você faça tudo o que for relacionado com o humor que você quer atingir. Por exemplo, o Gopal Mantra. Você tem que cantá-lo. Krishna Mantra ou Gopal Mantra. Nesse Gopal Mantra há 3 humores: Sakya, Vatsalya e Madhura. E você tem que aceitar um deles. Vocês entendem? Essa é a especialidade de Raganuga Bhakti. Krishna, Govinda e Gopijana Vallabha. Então, Krishna é o nome de Krishna. E Govinda e Gopijana Vallabha. Você tem que aceitar Gopijana Vallabha. E em Gopijana Vallabha você tem que dar mais ênfase em Jana. Gopi e Gopijana. Gopi é Shimaterado, que Jana são as Manjaris. Significa a Simaterado, que as suas sakis queridíssimas. Nitya Saki e Prana Saki. Você deve dar ênfase nessas duas. Então, Gopijana Vallabha. Todas essas concepções estão ali. Quando você, por cantar Gopala Mantra, Gopi Bhava vem no seu coração. É dado o exemplo. Quando o Senhor Ramachandra entrou em Dandakarana, naquele momento, por ver o Senhor Ramachandra, todos os rishis ali, os munis, eles viram Ramachandra e se lembraram de Krishna, tiveram o Dipana, estímulos da lembrança de Krishna, e começaram a se lembrar do Senhor Rama. Eles estavam ali por 10.000 anos fazendo mantra japa. A gente canta Gopala Mantra por 1, 2, 3 dias, alguns anos, e reclamar: Gurudeva, não está funcionando não. Como é que vai funcionar direito? Às vezes você canta, às vezes você não canta, você não tem tempo de cantar o mantra direito. Mas veja, esses rishis de Dandakarana,
Por quantos anos eles estão cantando Gopala Mantra? 10.000 anos. E esse Gopi Baba apareceu no coração. Então, eles ficaram completamente absortos em Baba. E quando o Sr. Rama foi a Dandakaranya, quando o Ramachandra teve o Dipana, ele se lembrou de Krishna. E ele começou a correr atrás do Sr. Rama. Nesse momento, Bhagavan Rama falou-lhes: Ei, Munis e Rishis, eu sei o que tem no seu coração. Nesse passatempo de Rama, eu não vou ser capaz de aceitar vocês como minha esposa, porque eu já fiz o voto de Ekapatni, Vrata Dari. Eu prometi que eu só iria me casar com Sita e não iria aceitar nenhuma outra consorte. Mas eu vou satisfazer os desejos do seu coração nos passatempos de Krishna. Após Ramalila, eu aparecerei como Krishna em Braja e vou satisfazer todos os seus desejos. E pela misericórdia de Yogamaya, você irá nascer em Braja, no ventre das Gopis. Aonde? Em Braja, do ventre das Gopis. Para alcançar o ventre das Gopis. E as Nitya Siddha Gopis, como Radha, Lalita, Visakha, por ver a associação, vocês obtiveram a minha associação em Parakyabhava. Vocês se associem com elas, com as minhas Gopis, e aí vocês vão se tornar qualificados para alcançar a Rasa Lila. Então façam bhajana com todos esses humores. Seja lá o que você estiver fazendo no estágio de sadhana, é o mesmo que você vai fazer no estágio de Siddha. Apenas uma coisa é madura e a outra é imatura. Então, se o seu sadhana não está indo bem, você não vai alcançar a perfeição. Então, você tem que fazer sadhana apropriadamente. Sadhusanga você também tem que fazer apropriadamente. Se alguém quiser emergir em Chamarasa, qual é o significado de Chamarasa? Chamarasa é o quê? Shingararashi, esse humor conjugal, diamante. Esse verso diz. Vishnudeta falou sobre isso. Qual é o significado de Chamarasa? Shingararasa. Se você quiser alcançar isso e entrar em Gopi Bhava, o que você tem que fazer? Seguir 3 regras. Uma é ser fixo nos pés de lótus Shimateradika, ficar em Braja e se associar com os Vrajarasikas Sadhus. Então, dessa maneira, por ouvir Harikatha, e também tem Anukula Sadhana e Pratikula Sadhana. Tem muitos tipos. Se eu for falar para você, vai demorar muito. Você tem que alcançar tudo isso e pouco a pouco o Gopi Bhava vai. Você tem que observar tudo isso e pouco a pouco o Gopi Bhava vai se manifestar no seu coração. Então, seja lá o que você fizer no estágio de sadhana,
você vai alcançar no estágio da perfeição. A única diferença, o que quer que você faça, né? O que você faz no estágio de sadhaka, você vai fazer no estágio da perfeição. A única diferença é que um é maduro, outro é imaturo. Então, por exemplo, a fruta manga. Às vezes ela é uma manga bem pequenininha, chamada de ame. E aí essa manga amadurece e chama-se manga. E quando a manga fica muito, muito madura, fica muito, muito gostosa. E ela fica assim com essa cor avermelhada, caruna como cumcum. Então ela fica muito madura. Então, como é que é a cor? Então, dessa cor vermelha vira amarelo, goranga, brilhante, muito belo. E quando a manga fica ainda mais madura e é tocada por um papagaio, então a manga vai ficar ainda mais saborosa. Então veja, essa mesma manga, que na verdade é muito pequenininha, que era muito pequenininha, ela cresce, fica madura e é tocada pelo bico do papagaio. É quando ela é tocada pelo bico do papagaio e cai no chão. Ela está tão saborosa. Então, da mesma maneira, o sadhaka também é assim. Então, como eu falei primeiro, Bhava Mais Sadhana. Depois Bhava Sambandha Sadhana. Você tem que cantar este mantra de acordo com o humor apropriado. Perdão, de acordo com o humor, né? Com o humor determinado. Sanatana Goswami está explicando as glórias especiais do Nama Sankirtana. Por meio do Nama Sankirtana, nós podemos alcançar tudo. Nama é sadhya e também é sadhana, o processo e a meta. Então nós devemos cantar o Nama de acordo com a meta que nós queremos alcançar. Então primeiro vem Bhava mais sadhana, é determinar, né, escolher o humor. Depois Bhava Sambandhi e depois Bhava Anukula, fazer aquilo que é favorável. Bhava Anukula, o que é favorável. Por exemplo, seguir Ekadashi e tudo mais, e fazer aquilo que é favorável para o Bhava. Bhava Pratikula, aquilo que é desfavorável, por exemplo, meditar em grupo Rukmini. Devemos abandonar isso. O que nós devemos abandonar? Meditar em Rukmini. E Bhava Aviduruda é o que é neutro. Neutro ao Bhava. O que não é nem favorável nem desfavorável. Essa é chamada de Bhava Aviruda. Por exemplo, servir as vacas e os brahmanas. É neutro, não é nem favorável nem desfavorável. Então você pode fazer isso ou não tem problema. Por exemplo, vocês
ouviram o Bhagavad Saptaha, certo? No Srimad Bhagavatam. Sabe a história de Nrig Maharaj? Ele deu tantas vacas em doação. E o que ele ganhou com tudo isso? Ele teve que nascer com um camaleão. Veja, ele doou tantas e tantas vacas, mas qual foi o fruto disso? Nada, nenhum fruto. Não estou dizendo não deem vacas em doações. Deem. Mas vocês têm que dar vaca para quem? Dê a doação de uma bela vaca para uma bela pessoa. Porque se você der a doação para qualquer pessoa, isso vai voltar para você de uma maneira ruim. Os Shastras escrevem tudo isso. Então, para Vrajaraganukha Bhakti, servir as vacas é algo neutro. Por exemplo, você aguar uma árvore. Na verdade, regar uma árvore pipal ou uma achata está dentro dos 64 membros de Bhakti. Então, está dentro dos 64 membros de Bhakti, mas para Raganuga Bhakti isso é neutro. É neutro, você pode fazer ou não. Se você ter tempo, você faz, se não tiver, tudo bem. Então, há 5 princípios de Raganuga Bhakti. Então, seja lá o que você estiver fazendo sadhana, é aquilo que você vai alcançar no estágio de Siddha. A única diferença é o que no estágio está maduro e no outro não. Seja lá o que você está, qualquer sadhana que você estiver fazendo. Por exemplo, ouvir Harikata completamente absorto em Bhava. O melhor sadhana de acordo com Sanatana Goswami, no Bihar Bhagavatamrita, é ouvir Lila Kata. Por exemplo, no Bhakta, Shukadeva Goswami disse: qualquer Harikata que eu tenha te falado sobre os grandes reis e tudo mais, sobre Gyana Varagya Kata também, muitos katas de muitos reis. Eu falei para você tudo isso, mas no final eu vou te falar a essência de todo esse kata, que é meditar nos passatempos. No final você deve se lembrar dos passatempos de Krishna. É isso. Isso é chamado Lila Smarana. No final você só tem que fazer isso. Lila Kata e Seva. Então tem 2 tipos de meditação: Sarasiki Upasana e Mantra Mayupasana. De outra maneira, você só vai falar e não vai obter nada. Então, um é Mantra Mayupasana, o outro é Sarasiki Upasana. Todos podem fazer Mantra Mayupasana, todos. Por exemplo, cantar o Gopal Mantra. Isso é chamado de Mantra Mayupasana. Isso era assim que o Upasana? Se uma pessoa é uma Mahabhavata de alta classe, essencialmente, mantra, Astakaliya Lila vai se manifestar no coração dele. Isso é Sarasiki Upasana. Então, para Astakaliya Lila, a Lila da manhã, de acordo com a sua própria... Então, de acordo com o momento do dia, com a sua própria raça, a lila vai se manifestar no seu coração. Mas todas essas lilas, por meio do Rama Sankirtan. Então, quando ele está cantando o santo nome, de acordo com o nome que ele canta, a lila vai aparecer no seu coração. Então, esse verso do Bhagavatam diz: o sadhaka, de acordo com o santo nome que ele canta,
Às vezes ele está chorando, às vezes ele está rindo, ha, 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 ha. Às vezes ele está rolando no chão, às vezes chorando, às vezes chorando muito. E às vezes alguma separação se mostra no coração. E às vezes um passatempo de encontro acontece no coração. Então, às vezes ele chora, às vezes ele vai embora. Às vezes ele dança muito. Ele se torna como um homem louco, dançando. Loucabádia significa que ele não se importa pelos outros. Não se importa com o que os outros estão pensando dele. Na verdade, ele não está chorando e não estão rindo. Quem que está fazendo ele fazer tudo isso? É o santo nome que está fazendo ele chorar, rir. É o santo nome que está fazendo ele chorar, rir. Mahaprabhu disse: qual o poder neste santo nome que meu Guru me deu e que por cantá-lo eu fico louca? Esse santo nome me faz chorar, dançar, rir. Que mantra é esse que meu Guru me deu? Que poder ele tem? Então essa influência de cantar os santos nomes. Mas agora a gente está cantando agora Hare Krishna na nossa língua. Mas no nome da perfeição, o que vai acontecer? O santo nome vai dançar na nossa língua de qualquer maneira. Então, quando está falando que o santo nome vai dançar na nossa língua, Rupa Goswami está explicando nesse verso. Quando que isso vai acontecer? Quando, no estágio de Bhava, quando o Bhava vier. Nama, os santos nomes é Sadhya, o processo e também a meta. Então, o fruto de ouvir o Srimad Bhagavata é prema, Lila Smara, se lembrar dos passatempos. Shukadeva Goswami falou para Pariksit: ei Maharaj Pariksit, você agora tem que fazer Lila Katha Nishevana, se lembrar dos passatempos enquanto canta o santo nome. Não precisa ficar ouvindo muito tipo de Harikatha de diferentes locais, mas lembre-se do Katha que você ouviu. Então, há dois tipos de meditação: Mantramaya Upasana e Sarasika Upasana. De acordo com a raça que você tem no seu coração, você vai meditar. Então, retornando o 8º verso do Damodarastaka. Neste verso, Satyavata Muni está orando assim. Então, agora, esse verso começa com Namastusto. Qual que é o processo? Então, ela tá lendo a tradução do 8º verso. Meus pranamas primeiro para a roupa. Então, primeiro eu presto pranamas a corda para depois para sua cintura. E depois para sua barriguinha. Porque essa Vatsalya Lila só se manifesta nessa magnanimidade máxima quando a sua barriguinha está amarrada pela corda. Então, quando o Krishna era muito novinho, era um bebezinho bem pequenininho, o que aconteceu? Ele era um bebezinho bem pequenininho e mãe Yashoda viu dentro da boca de Krishna ilimitados universos. E ela pensou:
Talvez algum Apadevata, uma entidade ruim, tipo fantasma, essas coisas, tenha aparecido ali. Então ele chamou os Brahmanas para fazer Swastivachana, para proteger Gopal. Depois, esse foi o primeiro momento. O segundo é, lá no Brahmanda Gata, Krishna brincou com seus amigos e comeu lama. Então, os amiguinhos de Krishna reclamaram com a mãe Yashoda. Seu Gopal comeu terra. Então, a mãe Yashoda foi lá, pegou a sua vara com uma mão e falou: você comeu terra? E ele falou: não. Não. Na verdade, esses sacas estão... É a entrega da oposição, Krishna falou. Então, mãe Yashoda falou: então deixa eu ver o que tem dentro da sua boca. Abra a boca. E aí, Gopal abriu a boca. E aí, o que mãe Yashoda viu? Dentro da boca de Gopal, ela viu não apenas um, mas milhões e bilhões de universos. E ela viu também a si mesma, segurando aquela vara ali para castigá-lo. Então, é por isso que o nome deste local próximo ao Jamuna é Brahmanda Gata, porque Brahmanda significa universo. Então ela pensou: alguma entidade ruim possui meu filho. Aí ela foi lá, pegou o esterco de vaca, banhou Gopal para purificá-lo. Então todos esses passatempos aconteceram. Então bilhões e bilhões de universos estão na barriga de Krishna. Então, o Senhor Brahma, quando o Senhor Vishnu estava... do umbigo de Vishnu tinha um lago, e dali se manifestou esse lótus, onde o Senhor Brahma se manifestou. E aí, Brahma só via água para todo lado. E aí o Senhor Brahma pensou: Deus, o Senhor me criou, mas qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer? De onde que eu vim? Então, ele pegou no caule do lótus e foi para baixo, tentou achar a raiz, mas não pôde achar. Um dos nomes do Senhor é Ananta. Significa que ele não tem lugar. Então, o Senhor Brahma subiu de volta para o lótus e ouviu tapa, 2 sons. Tapa, austeridades. Então ele começou a fazer austeridades. Então o próprio Bhagavan deu todo o poder em seu coração. E também lhes deu mantra. Isso é descrito no Brahma Samhita. Esse fruta que... Eita, peraí, gente. O fruto... Deu fruto, esse mantra deu fruto. E aí, Brahma... ele ouviu esse tapá e ele começou a cantar mantras, e com o fruto desse mantra o Senhor apareceu para Brahma. E aí ele perguntou: o que eu devo fazer? Aí o Senhor falou para ele: você deve criar. Mas como criar? Bhagavan disse: eu vou dar toda a potência em seu coração. Então, desta maneira, Bhagavan deu toda a potência no coração do Senhor Brahmaji. Criar e destruir são suas atividades muito difíceis de fazer, sem
sem a potência de Bhagavan, a criação não pode acontecer, e nem a destruição. Turmi Saveshavesharu Vrajandanandana. Na verdade, Krishna é o Supremo. Pelo seu desejo, as pessoas nascem e morrem. Pelo desejo dele, Brahma cria, Shiva destrói e Vishnu mantém. Então, essa canção de Bhaktivinoda Thakur explica. E também pelo desejo de Vrajandanandana Krishna, Maya cria a prisão deste mundo material. Pelo o desejo de Vrajandanandana Shyamasundara, tudo acontece. Turmi Tavesharô. Pelo desejo de Govinda, tudo acontece. Brahma criou. Porque então tem a Surya Kantamani, esse tipo de joia. Então o sol reflete nessa joia. E assim parece ser outro sol. Está dando esse exemplo para explicar essa filosofia. E também sai muito calor dessa joia. Então ele parece como um segundo sol. Por isso que o nome dessa joia é Surya Kanta. Da mesma maneira, Bhagavan dá essa potência no coração de Brahma. E então, Brahma é capaz de criar. Então, quem está fazendo isso? Swayam Bhagavan. Então, ele faz Brahma fazer. Ele faz por meio de Brahma, porque ele faz Brahma fazer. Parece que Brahma está criando, mas na verdade quem está criando é Swayam Bhagavan. Então, às vezes, Brahma tem esse ego de que sou eu que estou fazendo. Ele tem esse ego de eu estou fazendo. Assim como um bode chago em Bengali, que fica mé, significa eu e meu, como um bode. Em Bengali é chamado, em Bengali é chagal, bode é chagal. Isso é verdade. Na verdade, quem está fazendo tudo é Bhagavan. Então, certo dia, Brahma desenvolveu um ego. Que tipo de ego? Ele pensou, só eu que faço o que eu faço. Eu sou o único que faço o que eu faço. A gente pode ver que, neste mundo, as pessoas fazem, eu estou fazendo tanta coisa, se não sou eu que vou fazer, ninguém vai fazer. Aí falou. Então, certa vez, o Senhor Brahma também teve esse ego, pensando, eu criei coisas, tanta coisa, me deu tanta dor de cabeça tudo isso, só eu ia conseguir fazer toda essa criação, ninguém mais. Então, Brahma, ele escreveu uma carta para o Senhor. Ele escreveu uma carta de resignação. Ele escreveu uma carta de resignação dizendo, eu vou deixar meu trabalho, já deu, foi muita coisa para mim. E ele ficou pensando, por favor, que as pessoas iriam insistir para ele, por favor, fique, se você não fizer, quem vai fazer? Mas aí, Bhagavan simplesmente aceitou a sua carta e no dia seguinte, Brahma, cedo pela manhã, acordou, abriu a sua porta e viu que tinha uma linha de milhares de pessoas em procissão, correndo.
milhares de pessoas correndo e correndo. Cedo pela manhã, as pessoas correndo, e ele pensou, onde essas pessoas estão indo? Será que vai ter uma festa, ou algum acontecimento? Mas que festa é essa? Da onde? Então os partidos políticos às vezes fazem algumas comissões, algumas coisas assim, né? Então tinha tanta gente ali, talvez alguma festa, alguma procissão. Então tinha milhares de pessoas e eles estavam andando tão rápido. E ele tentou perguntar para as pessoas o que está acontecendo, mas ninguém nem parava para falar com ele. Mas de alguma maneira o Senhor Brahma segurou alguém pela mão e falou, irmão, me diga, o que está acontecendo? Onde está todo mundo indo? E aí essa pessoa explicou, sabe o que aconteceu? Tem um cargo vazio, um cargo vazio. O posto de Brahma está vazio, está vago. Então Bhagavan anunciou o próximo, o primeiro a chegar, quem chegasse primeiro ia conseguir esse cargo. Então é por isso que está todo mundo correndo para chegar lá e obter a posição de Brahma. Então o Senhor falou, esse posto é meu, fui eu que dei a carta de resignação. Eu achei que ninguém ia ser capaz de ocupar o meu lugar, mas agora eu estou vendo milhares e milhares de pessoas. Então Brahma saiu correndo atrás de Bhagavan e falou, Brahma, Bhagavan, por favor, você pode retornar, me dar de volta a minha carta de resignação, tipo cancelar meu pedido de resignação. Eu não quero mais pedir demissão, não. Minha carta de demissão, você pode cancelar meu pedido de demissão? Então, primeiro ele estava pensando, se eu não fizer, quem vai fazer? Mas na verdade, o Senhor que inspirou o coração das pessoas e deu potência no coração das pessoas. Então aquele que pensar, sou eu que estou fazendo, na verdade é um tolo de pensar que é ele que está fazendo. Então você entende, na Bengala há um Kirtana que fala isso. Eu sou que nem um touro com os olhos cobertos. Então esse devoto de Kali está dizendo, seja lá o que eu estiver fazendo, o Senhor que está me inspirando. Você faz tudo, mas as pessoas estão dando crédito para mim. Então esse devoto de Devi, o que ele disse? Então Rama Prasada, ele era um discípulo de Devi, e o que ele estava falando, ele era um discípulo de Devi de Kali, mas o que ele estava dizendo era verdade. O Senhor dá potência e aí a pessoa vai agir. Mas a gente tem um ego, eu que estou fazendo. O próprio Brahma não sabia. Não apenas um, mas há bilhões de universos. E o nosso universo é o menor, e o nosso Brahma só tem 4 cabeças, mas há outros universos muito maiores. Alguns Brahmas têm 8 cabeças, alguns têm 32 cabeças, alguns têm milhares de cabeças. Muito milhares de cabeças. De acordo com o tamanho do universo, na mesma proporção vai ser o número de cabeças do Senhor Brahma. Então, esse universo é o menorzinho de todos. É o menorzinho.
Porque o nosso Brahma só tem 4 cabeças. Então Brahma, Shiva, Narada são os protetores das direções. Nós temos uma cabeça pequenininha e não conseguimos nem entender a grandeza desses bilhões de universos. Então, Namo Stuti Dhammi, eu presto pranamas à sua barriga. Então eu presto pranamas à corda. A corda amarrou Krishna ou não? Então eu presto reverência a essa corda. Então, está falando da tradução do 8º verso. Então, o que aconteceu? Mãe Yashoda, do Damodarastaka, por ver Mãe Yashoda, por ver a refulgência dela, o próprio Krishna aceitou ser amarrado pela sua mãe. Este é o Tata Siddhanta. Então, retornando ao Rasa Vichar, Mãe Yashoda com seu Vatsalya Bhava, ela amarrou Krishna. Porque para amarrar ao Senhor você precisa de Prema Bhakti. Que tipo de Prema Bhakti? Sakya Vatsalya imadura. Com Sakya Prema, Krishna não pode ser completamente amarrado. Por Vatsalya Bhava ele pode ser amarrado parcialmente. Mas com Gopi Prema, Madhurya Prema, especialmente o Prema de Simathiradhika, Krishna fica completamente amarrado. Então essa é a especialidade do Radha Damodara. Namo Radhikaya, os meus pranamas a Simathiradhika. Namo Radhikaya Tadaya Priyaya. No final, ele glorifica Simathiradhika, manifesta as glórias de Simathiradhika. Simathiradhika amarrou Krishna com guirlanda de flores. Então, dessa maneira, há 2 Radha Damodaras que são famosos. Um é chamado Yashoda Damodara, que está no humor de Vatsalya Rasa, e o outro é Radha Damodara. Namaste Studami. Meus pranamas aos seus passatempos também. Aqui ele está dizendo Namo Ananta Lila. Então há outro ponto aqui também. O passatempo mais elevado é Ananta Lila. E qual Lila é Ananta Lila? Rasa Lila também é chamada de Rasa Lila. O último dos passatempos. Então, tipo, o limite último, né, o mais elevado dos passatempos. É controlar Lila, é dar prema. Então, dessa maneira, controlando o Bhagavan e manifestando o prema. Essa é a Rasa Lila. E todas as saques de Simathiradhika, meus pranamas, elas também. Porque sem estar sob a orientação das saques, nós nunca poderemos entrar no reino de Bhakti, de Vraja. Então, abrigue-se nas saques. Esses passatempos de Radha Krishna são tão confidenciais. Os devotos de Sakya da Vatsalya não podem entender isso. Apenas sob orientação de quem está em Madhurya Bhava pode saborear isso. Qual Lila é confidencial? Rasa Lila. Esses versos indicam a Rasa Lila.
Então, quando você fala Rasa Lila, na verdade, muitas lilas estão inclusas na Rasa Lila. Muitas, muitas, muitas. As pessoas em comum acham que Rasa Lila é abraçar e beijar, mas não. Há muitos passatempos de encontro chamados Rasa Lila. Há 28 tipos de passatempos de Sambhogamiti. Isso é descrito no Ujjwala Nilamita de Rupa Goswami. Como beber mel, Janama Vihari. Tudo isso dentro da Rasa Lila. Rasa Lila não é apenas cantar e dançar. Normalmente, quando você fala com as pessoas, vocês pensam, Rasa Lila é cantar e dançar. Mas, quando tem muita Sambhoga Lila, isso também é Rasa Lila. Como Madhupanta. Madhupanta, como Krishna fez as gopis e as manjaras beberem véu e fez Vihar, desfrutou com elas. Krishna, de propósito, pretendia dormir com a flauta na mão. E Krishna falou, ele está fingindo que está dormindo, vamos roubar a flauta agora, porque essa flauta está destruindo a nossa dinastia. Porque ele tocava flauta em qualquer situação, ele tocava flauta até no meio da noite. Então, as gopis, elas amaldiçoavam, culpavam a flauta. Dessa maneira, ele falou que todos os bambus de Vraja queimem, até sejam reduzidos a cinzas. Não deve haver mais bambus em Vraja. Que você não pode tocar flauta com todo tipo de madeira, apenas com bambu. Então, todos esses bambus que são usados para fazer as flautas, que todos eles sejam reduzidos a cinzas. Então, você não tem discriminação, você toca a flauta a qualquer maneira. Krishna toca a flauta a qualquer hora. Qualquer hora que ele queira, ele toca a flauta. E ouvindo o som da flauta, o que isso acontece com a gente? A gente tem que correr para te encontrar, porque o som da flauta é tão poderoso. Ouvindo o som das flautas, as gopis abandonam a tudo e saem correndo. Abandonam tudo e saem correndo. Então as gopis, ao ouvir o som das flautas, abandonam tudo o que elas estão fazendo e saem para se encontrar com Krishna, porque o som da flauta é tão poderoso. Há muitos tipos de flautas. Então há muitos tipos de som de flautas. Sarva Bhuta Manohara. Sarva Bhuta Manohara é o primeiro. Então, Radha Manohari, ele apenas... Então, tem esse som Radha Manohari que só rouba a mãe de Matiradka. E tem um que rouba... Tem um som que rouba a mente de todas as gopis. E tem aquele que rouba a mente de uma gopi específica. E tem muitos tipos de sons de tocar flauta também. Muitos tipos de flautas também, Venu, Murali e Vanshi. A gente vê esses nomes diferentes. Então, as gopis dizem que não haja mais bambu em Vraja. Então, as gopis estão reclamando assim.
Então vamos roubar essa flauta. Então, ok, Krishna estava fingindo que estava dormindo e as gotas foram que nem um gato, sabe, sem fazer nenhum barulho. E foram ali bem pertinho e roubaram a flauta de Krishna. Mas Krishna estava fingindo que estava dormindo, ele não estava dormindo nada. E a Gopi... E aí a Gopi que foi lá roubar a flauta, Krishna abraçou ela. Brolo Vrindavana Viharilal Ki Jai. Então é a lila de fingir que está dormindo. Então tem muitos tipos de passatempos. Passatempos belíssimos. Então roubar a flauta Vanshi Chori Mukri Krahara Lila. Então Mudga significa o sino. Às vezes Krishna então às vezes Krishna rouba o brinco de Simaterada, que às vezes Simaterada rouba a flauta de Krishna. Cadê a flauta? A flauta foi parar na mão de Simaterada. E o brinco de Simaterada, quem pegou? O Krishna pegou. Então Krishna está sem sua flauta e Radhaji está sem seu brinco. E Krishna pensou: como é que eu vou pastorear as vacas e chamá-las sem minha flauta? Então Subalo diz: tá bom, vamos fazer uma coisa. Ei, Saka, eu vou transformar você em chama-lhe vaca. Então ele vestiu Krishna de mulher, chama-lhe Saki. Krishna era muito lindo, certo? Apenas a sua cor é enegrecida. E assim ele cobriu ele com véu. Então quando Radha e as Gopis se aproximaram e viram Krishna assim disfarçado, Krishna começou a rolar no chão. Oh Krishna, por favor, cadê você? Me dê seu darshan. Quem estava falando isso? Chama-lhe Saki, que era o próprio Krishna, disfarçado de Saki e rolando no chão. Então, da mesma maneira, Lalita entendeu. Eu consigo sentir esse cheiro. É o próprio Krishna. Ela sentiu o cheiro de Krishna e reconheceu Krishna. Então, mas Simaterada falou: essa Saki é da onde? De onde ela veio? Ela está tão ávida por ver Krishna. Então as Sakis estavam tão ávidas para ver Krishna, certo? Então a chama-lhe Saki rolou no chão e rolou e foi até pertinho de Simateradika. E aí quando ela chegou perto de Simateradika, elas roubaram a flauta. Então elas pegaram Krishna e deram o brinco de volta para Simateradika. Então esse é Vanshi Chori Lila. Então muitos passatempos aconteceram, não apenas um. Ananta Lila, isso é infinito. Esse passatempo é gerado a Krishna, não há apenas um. São muitos. Ilimitados. Então os Vrajavasis mostram esse passatempo de maneira muito bela. Certa vez Madhu Mangala falou: ó meu amigo, eles estavam na Assembleia das Gopis e disseram: hoje eu quero roubar as flautas das Gopis.
Então, eu estava ali na Assembleia das Gopis e elas disseram, a gente vai roubar a flauta de Krishna, porque essa flauta destrói a nossa família, tudo. E aí Krishna falou o que fazer, e Madhumangala falou, cante esse mantra vai proteger sua dinastia, ninguém vai poder roubar sua flauta. Então Madhumangala falou, dá para mim essa flauta para mim. E aí Krishna deu a flauta na mão de Madhumangala. E aí Krishna falou, tá bom, meu amigo vai proteger minha flauta, porque se essa flauta fosse parar na mão das Gopis, elas não queriam devolver. E aí eu ia ter que trabalhar duro para conseguir de volta a flauta da mão das Gopis. Então, Krishna deu a flauta na mão de Madhumangala. E Madhumangala falou, tá bom, com esse mantra eu vou proteger essa flauta. Então Madhumangala guardou a flauta assim, bem próximo dele. E uma das saques descobriu, a flauta está com Madhumangala, mas Madhumangala... Como é Madhumangala? Madhumangala é como um papagaio. Sabe, você só mostra uma fruta de romã e o papagaio chega perto de você. Então, as Gopis mostraram esse lado maravilhoso e mostraram para Madhumangala. E falaram, veja Madhumangala, esse lado aqui, que gostoso, coma. Aí Madhumangala comeu e falou, tá bom mesmo. Mas quem tinha flauta, lembra-se Madhumangala. E as Gopis estavam pensando, como que a gente pode recuperar roubar a flauta de Madhumangala. Então as Gopis disseram, Madhumangala, faça uma coisa. O seu amigo está sempre brincando com a gente na Rasa Lila. Por que você também não dança um pouquinho com a gente? E ele falou, como? Elas falaram, deixa a gente vestir você de mulher. Como? Deixa que a gente vista você como uma Gopi. Então, eles, sabe, o Gopi Dress, eles colocaram o Gopi Dress da Gopi mais gorda nele. Mas Madhumangala falou, deixa que eu mesmo me vesta. Mas a roupa era tão grande que Madhumangala colocou as duas pernas num dos lados da calça. E porque a roupa era tão grande e o outro lado ficou ali. Então, certa vez, em algum lugar, alguém... Então, em Piyapak Madura, eles fizeram essa apresentação. Então, por um mês, eles fazem esses dramas lá em Madura. Govinda parte nesse local. Em Mathura, eles fazem essas apresentações muito belas. De manhã fazem a apresentação de Gaura Lila e à noite fazem de Krishna Lila. Fazem também a Lila do roubo da flauta, Vansichori. Então Madhumangala falou, tá bom, vou dançar como uma Gopi. Então elas deram a roupa mais da Gopi mais gorda para ele. Então num dos lados da roupa ele botou duas pernas e no outro ficou ali pendurado. Então elas falaram, se você não sabe nem se vestir como uma Gopi, como é que você vai dançar como uma Gopi? Deixa que a gente coloca para você. Então elas falaram essas palavras muito doces. E assim, o que as Gopis fizeram? Elas roubaram a flauta que estava ali na cintura de Madhumangala. E elas falaram, dança, dança. E Madhumangala começou a dançar.
E aí as golpes roubaram a flauta. E aí a dança acabou. E aí Madhumangala foi lá. Então, aí elas deram um lado para Madhumangala. Madhumangala ficou comendo o lado e ele achou que a flauta estava ali na cintura dele. E aí ele se encontrou com Krishna e Krishna falou: cadê a flauta? Ele falou: a flauta está aqui. Ele achou que a flauta estava na cintura dele, mas aí ele viu que não estava mais. Então muitos passatempos são assim, como Vansa e Chori e Kapat Lila. Então, isso também é incluído em Rasa Lila. Quando a gente pensa em Rasa Lila, a gente pensa como Sadaria Lasa, a Rasa Lila do outono, a Rasa Lila da primavera, Maharasa. Há muitos tipos de raças. Mas quando você fala raça, na verdade você está indicando muitos passatempos, os quais também incluem a Rasa Lila. Quando Bhagavan Sri Krishna, ele fez esses belíssimos passatempos com as golpes, que é chamada de rasa. Então de Ras vem a palavra raça. Então uma palavra é Rasa Lila. O primeiro A é forte, raça. Se você tirar esse A forte, vira Ros. Então sem esse A forte, vira Rosso. Se você tirar o A força de raça, vira Rosso. Então o que é raça? Onde há muitos tipos de rossos. Esse rosso sem o A forte é doçuras. Então na raça tem muitos rossos. Então muitas tipos de lilas. Isso é raça. Então essas duas palavras. Então com esse primeiro A forte, raça. Então Rasa Kadamba significa muitos tipos de doçuras. Então dessa maneira, Satyavrata Muni está expressando seus bhavas como Krishna é controlado pelo amor das golpes e Simatirata que faz seus passatempos. E como Simatirata o controla com seu amor. Especialmente as glórias de Simatirata descritas no último verso na Moradikaya Tadeya Priyaya. Na explicação deste verso, Prabodhananda Sarasvati fala no Radharasa Sudanidhi como explicar todas as glórias de Simatirata. Eu ofereço aos meus pranamas a direção onde está a filha de Vrishabhana Maharaj. Aquele Rasika Shekhara Shri Krishna, ele, na verdade, mesmo grandes yogis não podem obter o darshana dele. Grandes personalidades não podem obter o darshana dele. E se Krishna tão humildemente está orando aos pés de Simatirata, Prabodhananda Sarasvati diz. Esse verso explica. Simatirata está em Mano.
E ela foi até o do Radhakunda. Ela está em Sakimud. Perdão, está no humor de ira. E Krishna tentou pacificá-la. Ele estava... mas não conseguiu. Ele ficou sem esperança, porque ela estava nesse humor de ira inquebrável, inconquistável. Ela não abandonava. Então ela foi até o outro lado do Radhakunda. Então Krishna estava ali no encontro entre o Radhakunda e o Shyamakunda. E Shrimati Radha estava lá do outro lado do Radhakunda. Krishna estava no local onde é o encontro do Radhakunda com o Shyamakunda. E então a fragrância do corpo de Shrimati Radha que foi trazida pelo Vanta. E o próprio Krishna falou: ei, a sua vida é bem sucedida, porque eu não posso me aproximar de Shrimati Radhika, mas você está brincando com a roupa dele. Porque a roupa de Shrimati Radhika estava voando no vento, sendo agitada pelo vento, flutuando no vento. E você está trazendo até mim a fragrância do corpo de Shrimati Radhika. Então eu presto as minhas reverências à direção onde Shrimati Radhika está. Prabodhananda Sarasvati diz: onde quer que haja a poeira dos pés de Shrimati Radhika, repetidas vezes eu presto as minhas reverências. Qual é a poeira dos pés de Shrimati Radhika e de suas sakis? Então, perdão, qual é a poeira dos pés de Shrimati Radhika? Se uma vez uma poeirinha vem para os pés de Shrimati Radhika, ela não é capaz de abandonar isso. Então, certa vez, no meio da noite, Radha Krishna estava fazendo rasa. E aí, após a rasa, Shrimati Radhika veio para cá, para as margens do Jamuna. E Krishna seguiu Shrimati Radhika por algum tempo. Ele foi andando atrás dela por algum tempo. E aí ele viu que a lama do Jamuna estava ali presa a poeira do Jamuna estava ali presa no pé de Shrimati Radhika, grudada no pé de Shrimati Radhika. E aí Krishna falou: ei, Shrimati Radhika, deixa que eu limpo seu pé aqui com a minha pitâmbara. Mas Shrimati Radhika disse, ela é tão misericordiosa e compassiva, ela falou: se por uma vez alguém se abriga em meus pés, eu nunca vou mandar essa pessoa embora, nunca vou abandonar essa pessoa. Então, essa poeira do Jamuna é diretamente suas sakis. Então, a poeira dos pés de lótus de Shrimati Radhika são suas sakis. Então, ela ornamenta a sua cabeça com a poeira dos pés de Shrimati Radhika. A poeira dos pés de Shrimati Radhika não é ordinária. Se por uma vez essa poeira vem até aos pés dela, ela nunca vai abandonar você. Se uma vez você for até os pés dela, ela nunca vai te abandonar. Rupa Goswami explica: se por uma vez você se abriga nos pés de Shrimati Radhika, na poeira dos pés de Shrimati Radhika, significa, se uma vez você se abriga nas sakis de Shrimati Radhika, então a sua vida será bem sucedida. Jai Shri Radha. Então o comentário desse 8º verso é tão belo. Gurudeva citou muitos versos aqui.
explicando como nós podemos alcançar a meta e como fazer sadhana. Para fazer sadhana, o sadhana deve ser focado nos pés de Lord Materática, ficar em Braja e se associar com os devotos Prajarasikas de Srimati Radhika. Isso é suficiente, não precisa fazer nada mais. Não há nenhum outro sadhana, nada. Então me fala qual é o sadhana, o que eu falei, quem entendeu? Ser focado nos pés de lótus de Srimati Radhika. Eu sou sua serva, Srimati Radhika. Vida após vida, por favor, me dê nascimento em Vrindavana, nada mais. Segundo, Vrajabhas. Você deve ficar em Braja. Se não for possível com seu corpo, fique com a sua mente. Com a sua mente, você sempre deve ficar em Braja. Como ficar em Vraja com a sua mente, você deve se lembrar desse Harikatha. Onde você está? Você está nos Estados Unidos? Na Rússia? Não tem problema onde você more, mas com a sua mente você deve se lembrar desses passatempos. Por exemplo, no Bhagavatam, Shukadeva Goswami falou muitos kathas a Parikshit Maharaj, mas no final ele falou Lakatha é o mais elevado. Lembre-se desses passatempos. Lembre-se disso e não há mais nada além disso. Como se lembrar dos passatempos na associação dos devotos puros, dos Rasika e Bhaktas. Rasika e Bhavuk, esses devotos. Você deve ter a associação deles e ouvir a Harikatha deles. Então, aqueles que registraram o seu nome vão para a Govardhana e os arranjos serão feitos para você. Então, a primeira parte do Parikrama foi feita pelos devotos da Orissa. A segunda parte é pelos devotos bengalis. Já acabou? Foi por 15 ou 20 dias. E agora vai ser a terceira parte. Então, no sistema de voltagem, há muitos e muitas partes. E no Parikrama a gente tem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. E, então, essa segunda parte foi apenas em Bengali e a terceira, agora vai ser a terceira parte. Então todos venham a Govardhana, por favor. Aqueles que registraram o seu nome, por favor, venham até Govardhana. E a partir de amanhã vai ter o Parikrama que vai começar com o voto no Manas Ganga. E a gente vai ao Devakunda e fazer o Radhakunda Parikrama. E amanhã o Devakunda. E Jai Shirade.
Então, hoje, vão depois do meio-dia lá em Govardhana. Se vocês chegarem na hora, vai ser muito bom. Jai Jai Shri Radha.